Duas passagens intrigantes, é uma segunda parte do sermão de hoje, encontramos endereçadas às duas igrejas que eu quero comentar com os irmãos. Duas igrejas das 7 igrejas do Apocalipse. A primeira carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 10, 2 e 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Segunda carta, Apocalipse 3 e 10 também. A igreja de Filadélfia, a igreja poupada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre a terra, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Vamos então agora juntar os nossos textos com Pedro, igreja de Esmirna e igreja da Filadélfia. Após Pedro ser notificado da sua morte, na futura ciranda da agenda de Satanás, disse Jesus a Pedro: segue-me. Era seguir Jesus, sem temor das coisas trágicas que lhe aguardavam para fechar sua temporada neste mundo, para depois ser recebido na glória eterna. É a missão de Pedro. Num idêntico paralelo, alguns, e nem todos, da igreja de Esmirna, seriam tentados numa prisão por 10 dias, mas tentados nesta prisão, deveriam ser fiéis até a morte para receberem a coroa da vida. Nós, irmãos, não somos capazes de adivinhar qual foi a tribulação que ocorreu com esses irmãos nestes curtos 10 dias, mas sabemos que o fim foi a morte. Seguir com fidelidade também foi o rumo daqueles fiéis de Esmirna. Agora você presta atenção. No entanto, a igreja de Filadélfia foi protegida, poupada da tentação por guardar a palavra da paciência de Jesus. Ela deveria, no entanto, ainda que poupada, guardar, isto é, conservar e permanecer fiel onde ela estava, no mesmo lugar de Pedro e Esmirna. Então o Senhor disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Compreendeu? As 3 passagens, nós estamos fazendo um link entre essas 3 passagens. Agora você observe que Pedro deveria glorificar a Deus na ciranda da sua morte. Esmirna deveria ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Filadélfia deveria guardar o que tinha para que ninguém tomasse a coroa deles. Os seguidores de Jesus, agora você e eu, sempre devem glorificar a Deus em seu nome, ser fiel até a morte e guardar o que temos para um dia recebermos também nos moldes das 2 e das outras igrejas e de Pedro e dos outros apóstolos e de tantos outros santos que já sofreram cirandas, também recebermos a coroa da vida. Amém? Somos semelhantes nas responsabilidades, nas nossas conclusões. Isto é humano. Geralmente nós temos conclusões indevidas.
Poderíamos então receber jornadas semelhantes, um tipo de mesmo piso salarial por categoria. Um raciocínio assim: se sou filho de Deus, e se o outro irmão é filho de Deus, o que um passa, todos nós devemos passar. No entanto, na sabedoria de Deus, não é assim. Mas o reino de Deus não é como imaginamos. Cada um tem uma eleição. Isso é palavra bíblica. Embora em qualquer situação seremos guardados, protegidos do mal para receber a coroa da vida. Nem todos serão dados, mas todos guardados. Tiago 1:12 diz, olha o que diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A mesma coroa de Pedro, a mesma coroa de Esmirna, a mesma coroa de Filadélfia, a mesma coroa dos apóstolos, a mesma coroa daqueles santos que estão na glória de Senhor, a mesma coroa que está com você. Você quer guardar? Nem sempre poupados das peneiradas, mas quando cirandados, não podemos desfalecer da fé. Assim foi com Pedro, assim foi com Esmirna e Filadélfia, também com cada um de nós. Nenhum de nós sabe quem e quais serão os alguns dentre nós que passaremos também pelos 10 dias que foi endereçado a alguns irmãos de Esmirna. De forma semelhante, sabemos que Pedro passou seu dia de cirandado. Não se preocupe se você vai ser cirandado, açoitado ou não. Preocupe-se com a sua coroa. As pessoas hoje estão preocupando com violência, mas não preocupa com a coroa que Cristo tem que te dar. A palavra diz, não temeis o homem que pode matar, mas temei aquele que pode te levar para o inferno. Neste tempo, alguns outros serão guardados e protegidos aqui durante a tribulação, como os irmãos da igreja de Filadélfia, sem antes acontecer qualquer arrebatamento secreto. Quem vai passar ou não passar é com o Senhor. Pode ser que alguns irmãos serão ocultados em algum lugar da terra, ainda que durante a desolação da profecia de Daniel. Não creio, irmãos, ser regra geral, cada um de nós temos um chamado nesta eleição dos santos. Observe, irmãos, que esses açoites, as cirandadas do trigo, possuem uma escatologia interessante. Escatologia sobre a segunda vinda de Cristo. A tribulação que Daniel profetizou será a última grande cirandada de Satanás. A mais cruel que Lúcifer aplicará sobre toda a terra. Terra que um dia ele caiu para reinar e ser admirado. No fim do seu reinado, será intensa, rápida e abreviada, tipo 10 dias, como os de Esmirna. Então disse Jesus, Mateus 24 e 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá depois dela. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas o alento. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, apenas 10 dias. É mais certo dizer que Cristo virá em breve e não a qualquer momento, como alguns irmãos dizem. Antes,
haverá os dias da aflição como nunca houve. Quem disse foi Jesus. A última grande peneirada do debilitador das nações. Pode ter certeza que ele vai açoitar na semelhança de Pedro e como alguns de Esmirna, entre outros que durante esse século das trevas passam e vão passar por grandes crueldades. Quero te lembrar que Jesus virá 2 vezes e não 3 vezes. E nas 2, todo o olho verá. A primeira ele já veio. Amém? O seu nascimento. No seu nascimento, Jesus perturbou Herodes e toda Jerusalém e redondeza. Os magos viram as estrelas de Jesus no Oriente, a estrela de Jesus no Oriente. O anjo do Senhor avisou os pastores na madrugada. Também o velho Simeão, aquele que esperou a vida inteira Jesus chegar. Simeão foi um homem persistente, ele e Ana. Em Lucas 2:30, veja as palavras desse velho homem que esperava o Salvador. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Todo mundo viu Jesus nascer. Luz para iluminar as nações. Jesus é a luz. Amém? Na sua segunda vinda, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, o verá, até os mesmos que os transpassaram, aqueles cirandadores de Jesus na sua crucificação. Cirandaram Jesus. Eles vão ver Jesus voltar. Você vai ver Jesus voltar. Os irmãos que já estão na glória, a irmã Lola e o irmão Morel e outros que já faleceram, vão ver Jesus voltar. Você vai ver Jesus voltar. E disse, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, diz na revelação, amém. O lamento tardio mundial, este lamento que acabamos de ler, é o mesmo lamento de rico que morreu, do rico que morreu junto com Lázaro. Aquele desprezador de Lázaro. Observe também que Jesus não virá como a igreja, como alguns irmãos supõem. Jesus virá com os seus anjos. As igrejas locais estarão aqui, tipo Esmirna e Filadélfia. O Salvador virá depois da desolação do profeta Daniel, no tocar da 7ª trombeta. Porque disse Jesus em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Eis a coroa aqui. Amém? Paulo confirma alguns anos mais tarde esta fala que lemos de Jesus em 2 Tessalonicenses 1:7. Ei a vós, que sois atribulados, peneirados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos do seu poder. Você crê que Jesus vai voltar? Pedro creu, Paulo creu e escreveu para os irmãos de Tessalônica. Eles creram, estão na glória com o Senhor. Você tem a sua coroa. Pedro passou pela ciranda de Satanás, alguns irmãos de Esmirna 10 dias. Se a maioria dos apóstolos e muitos irmãos foram cirandados durante toda a história do Senhor, desde Jesus que se levou nos céus, nas mais cruéis formas, antes de experimentar a glória. Se Israel e a igreja passarão pela tribulação, na última universal ciranda de Satanás, e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria,
mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados? Se sabemos que quando Satanás ciranda com parte dos salvos neste tempo, a glória deles está cada vez mais perto e Jesus triunfa. Amém? Do mesmo modo, sabemos que quando a última cirandada ocorrer com todos os santos, Jesus está voltando triunfado. Eis as portas. Amém? Marcos 13, 29, disse Jesus: assim também vós, quando virem suceder estas coisas, sabei que está perto as portas. Está preparado? Agora eu quero fazer um comentário com você. Nós vamos falar agora de nós, embasados em todos essas verdades bíblicas que nós passamos para você neste momento. Cristãos de poucos ouvidos, mundo cristão, mas o nosso mundo cristão é de poucos ouvidos, de pouca frequência, desunidos, capengas na diligência, de pouca vigilância, orações de baixa estatura, pouca presença de Deus. Certamente, nas provações dos açoites, nas cirandadas de Satanás deste mundo, serão induzidos a desacreditarem na existência do inferno e da condenação eterna. Como você está? Como as Escrituras bem nos anotam e nos alertam. Acharão que o inferno é aqui mesmo. Você já ouviu? No que sofrem e no que vêm sofrer. Concluirão pelos seus instintos de Babel e Babilônia, por tudo que sofrem sem merecimento. Portanto, esse sofisma errado, falso, acharão que o inferno é aqui mesmo. E Jesus não vai voltar. Qual o sintoma que se faz quando acham que Jesus não vai voltar? Não se interessam pela coroa que Jesus deixou. Não interessam pela união do corpo de Cristo. Não se interessam pelo Evangelho de Cristo. Tornam-se cristãos hedonistas, cheios de diversões, cheio de entretenimentos e afazeres, e descuidam da causa nobre que lhe foi delegada. Possivelmente não vão ser tão cirandados assim. Ainda mais desacreditarão, porventura acharão que o céu também é aqui mesmo. Afinal, o paraíso começou aqui, vai já estar aqui. Pode achar que o céu também já se instalou, e fazem uma combinação medíocre entre céu e inferno, bem e mal. Um dia navegam para o lado e outro dia para outro. Como diz a palavra, aquele de coração dobre, de coração inconstante. Compreenderão falsamente que a ciranda do trigo é do inferno local, quando se perde os sentidos da verdade de Deus, também perde a noção de quem deve se temer. Quando se perde os sentidos da verdade de Deus, também perde a noção a quem nós devemos honra e glória. Nestes ambientes, os admiradores da serpente não terão conhecimento do tempo e das coisas de Deus, mesmo ele estando às portas. Não vão ver Jesus para recebê-lo, mas vão ver Jesus para lamentar. Disse Jesus, Lucas 12:5, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer.
Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, disse Jesus, a este temei. Então eu te pergunto, quem você teme? Debaixo dessas informações nuas, apego e temor, devemos a Deus. Temor a Deus é sabedoria. Quem não é sábio, não é prudente e nem vigilante, não se encontra nem na fé e nem na esperança. Sem prudência e sabedoria de Deus, acompanhados de fé e esperança do Senhor, podemos ser tolos e amedrontados, medrosos ao império do mal de Babilônia e Babel, e ignorantes e descrentes com o sagrado e eterno. Porque quem não é sábio é tolo, quem não é prudente e vigilante porta pouco azeite, e quando mais precisar, não vai possuir, sua luz não vai acender. Entre os participantes do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, não existe fé apenas de língua, de linguajar. Fé sem obras, morta é, e a esperança certamente é artificial. Os participantes do reino eterno do nosso Senhor vivem convictos, vivem piamente em Cristo, sofrendo pelas aflições do mundo, as aflições impostas por Tiro e Babilônia, orquestradas pelo caído do céu. Mas é necessário identificar fé e esperança nesses tempos, na destreza sábia das boas obras, que acompanham neste campo das cruéis cirandadas do maligno. Pedro alerta, meus irmãos, 1 Pedro 1, 4 e 12. Amados, olha o que Pedro diz. Não vos estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Porque para onde os reis olham, como nós vimos em Ezequiel, seus súditos obrigatoriamente acompanham. Os admiradores de Baal. O homem in natura, no estado natural, como nós nascemos, estado bruto, é separado de Deus, destituído de Deus. Por isso que a brutalidade contínua atravessa séculos. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, como nós vemos nas Escrituras. Nas velhas Escrituras, lemos que a maldade era contínua, desde Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Até que caiu do céu, aquele que caiu do céu, nunca mais subirá para lá. Lúcifer nunca mais subirá ao céu. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador que Simeão e Ana esperavam, ele nasceu entre nós. Nascido de Deus, gerado por uma das mulheres dentre nós, uma Maria especial. O filho do obediente carpinteiro José, um dia vai voltar para morar conosco. Este é o motivo maior e único da nossa reunião de hoje. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. Você é capaz de adivinhar para quem Jesus disse? Ele disse para aquele que ia sofrer a maior cirandada dentre os apóstolos. Pedro merecia ouvir isso de Jesus. Amém? Prevalecer é sempre estar mantendo o que obteve por Jesus. Ainda, meu irmão, minha irmã, que no enfrentamento de múltiplos problemas, eu não preciso de perguntar aqui se você tem problemas.
Mas eu posso dizer que você tem múltiplos problemas na vida. Então, é como navegar sobre um mar revolto. Você concorda? Nossa vida é como navegar no mar revolto, mas sem naufragar. Então prevalece sobre as águas. Se não naufraga, prevalece. Quem afunda, não prevalece. Irmãos, estas águas turbulentas que andam inundando seu barquinho tabernáculo, com Jesus, nunca vai afundar. Amém. Com águas não se fala, mas com o dono do barquinho falamos. Amém? Nós não falamos com água, não falamos com as turbas, não falamos com Satanás, não damos o púlpito para ele, para fazer sessão de descarrego aqui. Nós falamos com Cristo e com você. Com águas não se fala, mas com o dono do barquinho falamos. Amém? Você pode se molhar todo. Minha irmã, você pode se molhar toda. Mas cada molhada é um banho. Cada açoite é uma peneirada para a sua santificação. Para você se separar ainda mais. Amém? Neste navegar de águas agitadas, purificação certamente vai ocorrer. O forjamento é diário, contínuo, para o futuro encontro com o Senhor que está às portas. Você é um barquinho tabernáculo? Você é uma tenda temporária? Os reinos e os poderes e as potestades do mundo não prevalecerão. Serão esmagadas, todos, pelo verdadeiro Cordeiro Pascal que apontou frente a frente com João. E João disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E disse para os seus discípulos: o barquinho tenda frágil de aparência, que somos nós, as potestades do mal são fortes e aparentosas e poderosas como nós vemos. No entanto, apenas na fé as aparências perdem poder. Só na fé que as aparências perdem poder. Este é o rogo para você. Este é o rogo que Jesus fez para Pedro. Paulo alerta: tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23, parte do versículo. Os poderosos, Babilônia e Babel, sem fé e sem Deus, ficarão aqui na companhia do seu admirado Satanás. Os simples, os frágeis, como as pombas, certamente voarão como águias no encontro do seu Redentor, para receber a sua coroa. Disse Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, uma hora corre, outra hora caminha, mas não se fatigarão, não vão perder a fé. Esta fé é endereçada a Pedro, esta fé é endereçada a Esmirna, esta fé é endereçada a Filadélfia, é a fé endereçada a você. Tome sua coroa, siga com Jesus, espere Jesus, e a paz de Deus com todos nós. Amém. Obrigado, irmãos, obrigado, igreja, obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos nós neste dia. Até a volta do Senhor.
Amém. Obrigado.